Irmãs, neste 23º domingo do tempo comum, nós estamos iniciando o mês da Bíblia. O mês de setembro, ele é escolhido para nós aproveitarmos e agradecer a Deus esta dádiva maravilhosa que Ele nos concede, que é a sua palavra, para alimentar a nossa fé, iluminar a nossa inteligência, favorecer o nosso discernimento, pois a palavra de Deus, a Bíblia, é uma lâmpada para os nossos pés. Ouvindo a palavra de Deus, nós estamos interagindo com o Senhor em nossa oração. Dos nossos corações, da nossa inteligência, dos nossos lábios, brotam preces ao Senhor. E o Senhor nos responde através da Bíblia, a sua palavra, através dos acontecimentos da vida, através das pessoas. Ele sempre nos fala. A Bíblia é Deus falando conosco. O mês de setembro foi escolhido para ser o mês da Bíblia, porque no último dia deste mês, dia 30, celebramos a memória litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo foi um grande estudioso da Bíblia. Ele era secretário do Papa Dámaso, e o Papa o incentivou nos estudos bíblicos. Jerônimo, na igreja que ele celebrava a missa, ao lado do sacrário, ele colocou um oratório com a Bíblia. Ele diz assim: ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. É o Verbo divino, a palavra divina, que em Jesus se fez homem para nos trazer a salvação. Morreu e ressuscitou, está vivo e verdadeiramente presente nos sacramentos, de modo especial na Eucaristia, e continua nos falando por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Certa feita, o Papa Dámaso, vendo o gosto de São Jerônimo pela palavra de Deus, disse a Jerônimo: a Bíblia, escrita como está, em hebraico e em grego, não facilita a muitos povos, países, o acesso à sua leitura. Jerônimo, você podia fazer a tradução da Bíblia, do hebraico e do grego para o latim. Aí Jerônimo disse para o Papa: como que eu vou fazer essa tradução se eu não sei hebraico? E o Papa Dámaso disse a Jerônimo: estude, aprenda, traduza. E olha que Jerônimo acolheu esse pedido do Papa Dámaso, dedicou-se ao estudo do hebraico e fez a tradução da Bíblia, que ficou sendo denominada Vulgata. Nós já sabemos que a palavra vulgo significa popular. Então, a Vulgata, em latim, facilitou o acesso de muito mais pessoas às Sagradas Escrituras. São Jerônimo nos traz, portanto, um testemunho muito bonito de amor à palavra de Deus. Qualquer um de nós, se for agir com justiça diante de Deus, deverá ser grato, porque a palavra de Deus está no nosso coração, na nossa vida, como a semente que germina e brota
nos momentos de provação, nos momentos de prosperidade, nos momentos cotidianos da nossa vida, ela sempre vai nos guiando, mostrando-nos por onde devemos seguir. A cada ano no Brasil é escolhido um dos livros da Bíblia para ser refletido, estudado e aprofundado. Este ano é o livro de Josué. Josué recebeu o legado de Moisés, que estava conduzindo o povo para a terra prometida. A idade, o cansaço, a perda das forças, fez com que Moisés passasse esse legado para Josué, que o realizou a contento, conduzindo o povo à terra prometida. O lema do mês da Bíblia que nós estamos meditando nesse ano é o capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Esta consciência da presença do Senhor, assim como esteve presente junto ao povo naquela caminhada para a terra prometida, Deus está presente na nossa vida, sempre. É o amigo que toda vez que nós pensamos nele, toda vez que nós queremos falar com ele, ele já está pensando em nós, ele já está falando conosco, ele já está nos ouvindo. Ele nos acompanha com o seu olhar de ternura, com a sua providência infinita. Nós estamos neste 23º domingo do tempo comum, ouvindo do Evangelho de Lucas, aquela decisão que Jesus tomou em seguir para Jerusalém, onde ele ia entregar a sua vida pela salvação da humanidade. E as pessoas se acotovelavam em torno de Jesus naquela caminhada. Muitos até sem se darem conta do que estava para acontecer. Mas Jesus, naquele firme propósito de seguir para Jerusalém, foi ao mesmo tempo na sua generosidade, na sua bondade infinita, a um só tempo que ele voltava o rosto para o foco da entrega da sua vida com decisão e firmeza, ele voltava-se para o povo com o seu rosto sereno e luminoso para orientar as pessoas. Por isso, as recomendações apresentadas no texto de hoje. Como na linguagem ou na língua aramaica utilizada por Jesus, não tem essa expressão amar a Deus mais do que os pais, os irmãos, a família, a si próprio. Então aparece uma outra maneira de expressar, como se fosse renunciar, rejeitar. Até outras traduções apresentam odiar, mas é no sentido de colocar Deus à frente. Deus, somente Ele é absoluto. Nós temos, por fragilidade, o costume muitas vezes de absolutizar muitas coisas que são relativas e relativizar o absoluto que é Deus. Então Jesus vai conscientizando as pessoas. Quem não for capaz de ter esse desprendimento e de colocar Deus acima de tudo, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é porque está escrito uma placa, proibido ser meu discípulo, não é isso. Não pode, quer dizer, não tem força para ser meu discípulo. Quem não renunciar a esses apegos, vamos dizer assim, não terá força para ser meu discípulo. E ele repete 3 vezes, não poderá ser meu discípulo. Para que nós tenhamos a força de ser discípulos do Senhor, nós precisamos considerar relativo tudo que é verdadeiramente relativo e absoluto somente o Senhor nosso Deus.
Que este mês da Bíblia nos ajude a mergulhar mais e mais na palavra de Deus, que é infinita, iluminada pelo Espírito Santo, não só na sua escrita e na sua proclamação, mas para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Nós também somos iluminados pelo Espírito Santo de amor. Deixemo-nos conduzir pela palavra de Deus. Sigamos o conselho e o pedido do Papa Dámaso a Jerônimo, grande estudioso da Bíblia. Estude, aprenda, traduza, para a gente traduzir na nossa própria vida os ensinamentos que nós vamos buscando na palavra de Deus. Nunca acharmos que já sabemos o suficiente sobre a palavra de Deus e os seus ensinamentos, porque é uma dinamicidade que exige uma abertura constante, porque Deus está sempre nos falando e tem sempre as surpresas que iluminam a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.